O que te pareceu o jogo, principalmente no primeiro tempo, a gente notou assim, a bola pouco trabalhada, muito lançamento. Isso estava no teu prognóstico? Foi isso que você pediu para o seu grupo? Bom, não, mas nós já entramos no jogo, né, com uma formação um pouco diferente do tradicional. Eu me sinto muito à vontade para falar assim, depois do empate, que as ausências foram sentidas, porque eu sei que quando a gente perde, isso soa como desculpa de perdedor, né? Pelo fato de nós não termos perdido, a gente sabe que fizeram mesmo diferença. A dupla Celcinho e Rafael, eles fizeram falta, são dois dos nossos principais jogadores no primeiro turno. Foram com eles em campo que nós tivemos as melhores apresentações. E infelizmente nos clássicos eu não consegui colocá-los os dois em campo, né? Hoje eu não pude nem colocar os dois. Tinha a opção de Smith, tinha a opção do Marcelo. O Marcelo, a gente sabe que é um jogador um pouco mais experiente, que falta um pouco mais de... É normal, é um jogador que não tem tanta velocidade, é um jogador mais cadenciado. E eu fiz a opção do Rodrigo em campo. O Rodrigo é um jogador de força, é um jogador jovem, de muita vitalidade. O campo do Mangueirão é um campo pesado. Geralmente em Belém chove à tarde. Então sabia que o jogo ia ser um pouco mais lento e fiz a opção pelo Rodrigo. Nesse sentido, nós concentramos um pouco mais de jogadores no meio campo. Creio que no primeiro tempo nós conseguimos, né, a proposta de neutralizar todas as armas do Remo. Acho que a nossa equipe foi muito forte no meio, nós ganhamos o meio, mas realmente faltou um pouco de criação, faltou um pouco de chegada à frente. Tivemos uma chance com o Bruno Smith no comecinho do jogo, depois o Betinho no final do primeiro tempo, mas a gente chegou pouco. Nós, infelizmente, acabamos abdicando um pouco da chegada pela contenção. Para o segundo tempo não haveria motivo para permanecer com a mesma formação, já que perdíamos por 1-0. Então, possivelmente, nós não íamos buscar nada. E mesmo assim, com as ausências, né, dos meias, o Marcelo fez a opção de esperar um pouco mais para ele jogar apenas 30 minutos. E nessa presença dele jogando apenas 30 minutos, acho que fez a diferença. É um jogador que tem uma bola parada muito forte. Nós trabalhamos muito esse fundamento e conseguimos empatar numa jogada, né, num trabalho de bola parada do Marcelo, mais uma vez, com a chegada do Betinho no primeiro pau. Ganhamos mais chegada à frente, né, com a presença do cearense. Tivemos um pouco mais de força ofensiva, mas ainda carecemos hoje da criação. Acho que foi o setor do campo que deixou um pouco a desejar em relação aos outros jogos, e quem se acostumou a ver o Paysandu jogar sentiu, assim como todos nós, né, internamente nós sentimos. Dado, quando você tirou o Bruno Smith, você colocou um atacante, e depois você corrigiu, vamos dizer assim, colocando o Marcelo Costa. O time se andou melhor, se comportou melhor, principalmente na criação? Eu fiz o Anderson no lugar do Fabinho. O Fabinho cansou, ele chegou para mim e falou: professor, abafei, não estou conseguindo mais render. No primeiro tempo, acho que os confrontos individuais do Fabinho, na maioria deles, ele venceu, né, do Murilo. E no segundo tempo já não estava fazendo tanta diferença assim. Além dos desfalques dos dois meias, né, infelizmente ainda aconteceu de aparecer um diabo no furunco no Bruno Veiga, que ninguém sabe onde veio, e acabou impossibilitando a entrada, que seria uma opção boa também de desafogo. Porém, o Anderson entrou, fez o que pôde, né, ajudou, contribuiu do jeito dele, na força, né. Um jogador que vai para a briga, vai para a luta. E no final o Marcelo jogou aqueles minutos essenciais, um jogador que é experiente, que ditou um pouco mais o ritmo do meio campo e tentou dar uma organizada na nossa equipe. Conseguimos fazer o gol de empate nessas condições. A gente sabe que para o turno o empate não seria o melhor dos resultados, mas para o aspecto jogo a gente acaba saindo um pouco mais feliz pelo fato de ter passado a maior parte do tempo atrás, né, e conseguimos empatar no final. Esse grupo tem correspondido com você? Totalmente. Hoje foi uma prova, né? Não deu na técnica, não deu na tática. Hoje nós não estávamos num grande dia. A nossa equipe, como eu falei, ficou um pouco espaçada. Tivemos vários problemas, mas os jogadores contribuíram demais. E aqui também eu quero fazer uma ressalva à preparação física do Paysandu, porque nós jogamos quarta-feira, a grande maioria desses atletas que entraram em campo jogaram, e a gente sabe que o nosso adversário passou a semana toda trabalhando apenas para esse jogo. Nós tínhamos uma sequência grande, difícil, e nossa equipe terminou o jogo lutando, se entregando até o final, correndo pela última bola, prova do bom trabalho que vem sendo realizado no clube. Mais uma semana de 2 jogos para o Paysandu, um pela Copa Verde contra o Rio Branco e um decisivo em Marabá contra o Águia, onde o Paysandu não depende mais só de si. Eu pergunto para você,
existe muita coisa de diferente a se fazer? O grupo já está se acostumando a essa rotina de 2 jogos por semana e às vezes 2 jogos decisivos? Pois é, a gente sabe que isso exige mais da nossa equipe, exige mais do grupo, mas não tem muito o que fazer, né? São 2 jogos decisivos, o primeiro em casa, num confronto de mata-mata, que são apenas 2. E nesse segundo turno a gente já se acostumou também a nunca depender só da gente. Vamos para um jogo difícil também em Marabá no final de semana. O Águia brigando para não cair, né? Brigando contra o rebaixamento. E só a vitória nos interessa e ainda assim nós teremos que depender dos resultados. Porém não tem como ter escolhas, né? Nós temos que ter a consciência desses 2 jogos, né? Da importância desses 2 jogos para essa semana. Porque agora vai virar rotina, próxima semana também serão 2 jogos decisivos e por aí vai. Dado, no final do jogo você deu um soco no ar. Foi um empate com sabor de vitória? Bom, eu não lembro desse soco não, mas eu comemorei, eu vibrei. Pelo fato da gente ter, como eu falei, a gente passou um tempo atrás do placar, né? E fizemos o gol aos 35, eu queria vencer. Viemos para o jogo para vencer. Talvez se eu vencesse, com certeza eu ia lembrar do soco no ar que eu ia dar. Mas empatamos, não deu para comemorar tanto porque a gente depende do resultado final. Dado, independente do soco do ar ou não, você pode poupar alguns jogadores nesse jogo de quinta, pensando nesse contra o Águia no domingo, que vai ser muito importante para o Paysandu? Não sei, é algo que não pensei ainda. A gente primeiro precisa saber como é que esses jogadores irão se reapresentar amanhã, como é que nós teremos a nossa terça-feira. Temos alguns jogadores que vão sair do departamento médico, vamos ver a real condição de utilizá-los em campo. É precoce falar em poupar jogador, porque a gente poupa jogador com a garantia, com a certeza de o nível técnico não cai, que a gente mantém a mesma qualidade. E quando há alguma incerteza que possa trazer algum prejuízo, a competição, a Copa Verde é muito importante para a gente. Eu sei que o torcedor, eu sou cobrado todas as vezes que saio na rua, o torcedor quer a Copa Verde, né? Todo mundo fala comigo sobre a importância dessa Copa Verde, a direção também, então todo mundo está muito consciente disso, por isso que eu não tenho como afirmar nada ainda nesse momento. Dado, diante desse atual cenário, né, o Paysandu precisando de vencer na última rodada e torcer por outros resultados e jogos importantes na Copa Verde, na sua avaliação ou na avaliação da diretoria, a prioridade continua sendo o Campeonato Paraense ou é a Copa Verde? A prioridade do Paysandu é ser campeão do segundo turno também para acabar logo o campeonato? O que você pode falar em relação a prioridades agora nesse momento? Bom, nós sabemos, né, e essa é a condição, nós sabemos que se nós ganharmos o segundo turno, a gente não joga um jogo, né? Nós teremos um jogo a menos. E se nós disputarmos a final do segundo turno, nós temos 2 chances de ser campeão, né? Conquistando o segundo turno e depois conquistando a final. Então essa é a hipótese que nós estamos levando em consideração. Tem alguns que dizem o seguinte, larga a mão do segundo turno porque são 2 jogos a menos, né? Na matemática dos jogos desgastantes decisivos, vale até um pensamento sobre isso. Porém, nós vamos ter apenas uma chance de ser campeão na grande final. Nossa intenção é de brigar pelo segundo turno até o final. Paralelamente, temos a Copa Verde como um grau de importância igual. Nós estabelecemos desde o início, né, a importância de definir que não vai ter como a gente estabelecer prioridades entre essas 2 competições. Mas vamos ver o que vai dar para fazer, porque temos um jogo difícil, Marabá, Rio Branco, a gente sabe que são 2 viagens complicadíssimas, extremamente desgastantes, e eu tenho que contar com todo o grupo.